Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a lei que foi sancionada recentemente sobre o retorno de gestantes vacinadas ao trabalho. O advogado Marcos Bernardini abordando um tema muito importante para os consumidores: o direito de informação. O SIMP, com foco no ESG, está apoiando algumas iniciativas sociais. Conheça hoje o que a Associação Josefina Maria de Jesus está fazendo. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Fique conosco. Entrou em vigor no dia 10 de março a Lei 14.311, que disciplina a questão do retorno ao trabalho da trabalhadora gestante. Segundo a lei, uma vez imunizada de forma completa, segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde, a empregada poderá e deverá voltar ao seu trabalho normal. Quem vai decidir isso é o próprio empregador, que também poderá optar por mantê-la em situação de afastamento por teletrabalho, home office ou trabalho remoto. De qualquer forma, aquela que não estiver imunizada e queira trabalhar também poderá ser feito a critério do empregador, no sentido de que ela assine um termo de responsabilidade em que ela assume, portanto, o risco em relação à não imunização, mesmo estando gestante, e isentando, portanto, o empregador de qualquer responsabilidade. Essa lei ela tem a sua importância, procura minimizar riscos e dúvidas tanto a empregados e empregadores, dar maior segurança jurídica, assegurar que se possa permanecer no trabalho, que se possa ter segurança no trabalho. Ainda há essas questões que podem ser levadas ao judiciário, mas o importante é que, principalmente, a micro e a pequena empresa possam regulamentar, possam ter uma segurança quanto à manutenção de seus trabalhadores, minimizando custos, ônus e risco. É por isso que o SIMP vai acompanhar toda a aplicação da lei, manifestações e posturas de empregados e empregadores, no sentido de que a micro e pequena empresa, a maior geradora de emprego e renda do país, possa se manter ativa. Ela que emprega demais e com o afastamento dos trabalhadores também acaba sendo a que mais sente. Um dos principais direitos que o consumidor tem é o direito de ser informado de absolutamente tudo a respeito do produto ou serviço que ele venha comprar. Por isso que é comum, quando a gente entra em determinado estabelecimento, você tem ali placas informando a respeito de pagamento, responsabilidade. É, inclusive, obrigatório o Código de Defesa do Consumidor com acesso ao consumidor. Mas é óbvio que o consumidor ali naquele momento não vai pegar o código e vai ler. Ou seja, o comerciante tem que colocar para o consumidor todas as informações importantes, necessárias, para que ele consiga comprar, seja o produto ou o serviço, sem nenhum tipo de problema. E qualquer tipo de erro, qualquer tipo de informação abusiva, invasiva, incorreta ou imprecisa, sempre o consumidor vai ter direito de entender da melhor forma e sempre se beneficiando de qualquer tipo de erro ou omissão, inclusive contradição, como por exemplo, dois preços ou o produto está com um preço e embaixo tem outro preço, ainda que seja de um produto diferente. É comum acontecer isso em mercado ou farmácia, às vezes não tiram a etiqueta de baixo e colocam um outro produto em cima. E quando você vai passar no caixa, você vê que o valor não correspondia àquele valor que você viu ali. E em letras bem pequenas, estava se referindo a um outro produto. Ou seja, o consumidor não basta ser informado, a informação deve ser clara e precisa. Ela também não pode ser abusiva ou ilegal, como por exemplo no caso de estacionamentos. É muito comum a gente ver placas no estacionamento dizendo que não nos responsabilizamos por bolsas, objetos, qualquer tipo de problema, independente inclusive do tipo de estacionamento, se ele é pago ou não.
ainda assim o estabelecimento deve se responsabilizar. Então, se eu vou num shopping, se eu vou num mercado, não é comum, por vezes, eu pagar esse tipo de estacionamento, mas isso não isenta a responsabilidade do shopping ou mesmo a responsabilidade do supermercado por qualquer tipo de problema que eu venha a ter no meu carro, ainda que você tenha ali visto uma placa dizendo que eles não são responsáveis. Isso é uma informação ilegal, ou seja, o consumidor ele tem direito à informação correta, legal, clara e precisa. Na dúvida, procure os órgãos de proteção e tente se informar. O SINP, com foco no ESG, está apoiando algumas iniciativas sociais. Conheça hoje o que a Associação Josefina Maria de Jesus está fazendo. Criada em maio de 2021, com o objetivo de colocar em prática as palavras e os ensinamentos de Jesus Cristo, a Associação Josefina Maria de Jesus tem como pilares a fé em Deus, a caridade e o amor, porque acreditamos que o amor é o único caminho. Porque o Anjos é amor. Você não leva apenas uma marmita, você não leva um agasalho, um kit higiene, você leva amor. O ônibus Levando o Amor foi recentemente inaugurado. Um moderno ônibus com 5 banheiros, salão de cabelo e corte, possibilita aos irmãos em situação de rua tomar banho, colocar uma roupa limpa, cortar o cabelo, cortar as unhas, fazer a barba, receber apoio de psicólogos e assistente social, além, é claro, de se alimentarem. Na estreia do ônibus atendemos 500 pessoas e todas elas receberam muito amor. Fruto de todo esse trabalho junto aos nossos irmãos em situação de rua, hoje a Associação e os Anjos da Cidade mantêm 25 irmãos em clínicas de reabilitação de drogas e álcool, vidas que estão sendo transformadas, alcançando a cura física e espiritual. Faça parte também dessa bela iniciativa, colaborando com qualquer valor. Associação Josefina Maria de Jesus. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo e, a partir de abril, governador do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Cury, muito obrigado mais uma vez pelo convite para a gente poder falar com o micro e pequeno empreendedor de São Paulo e do Brasil, através do SINP, através do sindicato que realiza tanto para esse micro e pequeno empreendedor. Num momento especial, né? Que é passado aí o período da pandemia, a vacinação surtindo efeito e a gente retomando a nossa vida normal. Felizmente, vacinação, uma história de sucesso, a ciência prevalecendo sobre o negacionismo. São Paulo teve uma performance para elevar o PIB do Brasil em relação ao PIB de outros estados. Qual a sua análise e por que aconteceu isso? Olha, Cury, muito trabalho, né? As pessoas que vivem aqui em São Paulo imaginam que por sermos um estado desenvolvido, um estado mais rico da nação, sempre São Paulo cresceu mais que o Brasil, mas não era assim. Se a gente olhar na década de 80, São Paulo representava quase 50% do PIB nacional. Verdade. E nos anos 2020 representa 33%. O que significa? Que ao longo de 30 anos o Brasil cresceu mais que São Paulo. Outras regiões se desenvolveram e como brasileiro a gente fica feliz com isso. Claro. Mas é importante destacar que nos anos de 2019, 2020 e 2021, no nosso governo, São Paulo mudou essa regra que já vinha há 30 anos.
nós crescemos 5 vezes mais do que o Brasil nesses 3 anos de governo. Isso não é coincidência. Isso é fruto de muito trabalho, de muita determinação, para que a gente pudesse atrair investimentos para São Paulo, para que a gente pudesse, Cury, durante a pandemia, ser rigoroso sim, mas fazendo uma quarentena heterogênea, de acordo com alguns setores. Muita gente reclamou na época, mas foi essa quarentena que fez com que a gente retomasse rapidamente a questão econômica em São Paulo. E os resultados estão aí. O PIB cresceu bem mais do que o Brasil. São Paulo é uma das poucas regiões do mundo que cresceu durante a pandemia. Mesmo no ano de 2020, que era o pior ano, ainda não tinha vacina, nós crescemos 0,5% e o Brasil caiu 4,5%. No ano passado, nós crescemos quase 7% e o Brasil praticamente recuperou o que perdeu em 2020. Então, foram 3 anos de muito crescimento, fruto de decisões difíceis que nós tivemos que tomar, mas que deram resultados para a economia paulista. E agora o nosso desafio é continuar apoiando o empreendedor, continuar melhorando o ambiente de negócios para que esse crescimento continue. Bem, o dinheiro está em caixa, a economia retomando e existe um pacote de investimentos em São Paulo. Qual é esse pacote? Como é que ele está direcionado? Como é que o micro e pequeno participa desses mega investimentos? Qual a sua avaliação? Olha, Cury, a gente fez muitas reformas desde o primeiro ano do governo, né? Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma fiscal. Isso permitiu que São Paulo chegasse agora no ano de 2022 com o maior investimento da história. Onde nós estamos colocando esse dinheiro? Em infraestrutura, para continuar fazendo com que São Paulo seja competitivo. Hoje São Paulo é o maior comprador de asfalto do Brasil. Se somar o que o governo federal compra, não dá nem a metade do que a gente compra em São Paulo. Que fantástico. São muitas estradas vicinais, muitas SPs, muitas duplicações que estão sendo feitas em São Paulo. Direcionamos uma grande parte desse recurso para a saúde, que é fundamental no pós-Covid, as pessoas serem bem atendidas. Direcionamos para a proteção social. Infelizmente, a pobreza aumentou depois da pandemia, então muita gente precisa de ajuda do Estado e também estamos direcionando para um melhor ambiente de negócios. Parte desse dinheiro está indo para Desenvolve São Paulo, que é o Banco de Fomento de São Paulo, e para o Banco do Povo, que ajuda principalmente aquele microempreendedor individual. E aí vem a nossa pergunta que, com tudo isso que está acontecendo, um momento difícil do país, etc., como é que isto pode chegar na micro e pequena indústria num momento tão delicado da economia? Olha, através do crédito, através da simplificação tributária. Você vê que no último dia 14 de março, Cury, a gente lançou um programa no Banco do Povo, que é para o microempreendedor. A gente empresta R$5.000 para limpar o nome, para que esse empreendedor possa voltar a ter acesso ao crédito, né? Nós já colocamos mais de R$100 milhões nesse programa e o que for necessário nós vamos colocar mais. Para pessoas negativadas. Exatamente. Que tem restrição cadastral. Exatamente, porque essa pessoa negativada ela não pode nem dar o primeiro passo. Sim. Então, se ela tem esse recurso do Banco do Povo para limpar o nome, a partir daí ela tem condições de tomar empréstimo e voltar à sua atividade. Que é uma grande inovação. Sem dúvida. E através do Fundo Garantidor do Estado, nós estamos incentivando esse programa de limpa-nome. Mas nós temos vários outros programas, Cury, na área da Desenvolve São Paulo, também com juros subsidiado. Nós pegamos os principais setores que sofreram com a pandemia, turismo e eventos, bares e restaurantes, para poder apoiar esses setores com juros subsidiado. É óbvio que o dinheiro nunca dá para todo mundo, mas nós aportamos R$2 bilhões esse ano na Desenvolve São Paulo, é o maior aporte da história. Se a gente somar tudo que a Desenvolve São Paulo recebeu, desde quando foi fundada lá em 2010, ela chegou a receber cerca de R$1 bilhão e 800 milhões. Apenas nesse último ano nós colocamos mais do que a história da Desenvolve inteira. É um recurso que está aí para ser crédito barato, para que principalmente o micro e pequeno empreendedor de São Paulo possa ter acesso. Que coisa boa. A maior dificuldade, além das outras dificuldades, está em investimentos. Qual a sua orientação? Olha, o investimento ele é importante porque enquanto ele acontece, ele gera emprego. E depois que o investimento está pronto, ele gera oportunidades. Então, quando você faz uma estrada, Cury, ou quando você asfalta uma estrada de terra, quando você investe num novo serviço público, né? A gente, por exemplo, está espalhando o poupa-tempo para todo o interior de São Paulo.
O Poupa Tempo antigamente só tinha em grandes cidades, agora está em pequenas e médias cidades, né? Você gera oportunidade de emprego enquanto essas obras, esses serviços estão sendo criados, mas prepara o Estado para oportunidades. Claro. A gente está saindo da pandemia, Cury. A vacina resolveu o problema. Ainda bem, né? Estamos já sem um ambiente de máscaras, ou seja, já estamos retomando a nossa vida normal. E agora os velhos problemas voltam. Sim. E novos problemas surgiram. Então é fundamental que o governo esteja atento a isso, podendo apoiar o empreendedor, podendo apoiar a família mais vulnerável e podendo fazer investimentos do Estado para gerar obras importantes. Hoje em São Paulo, nós temos mais de 8.000 obras do governo em andamento. 8.000? 8.000. De grandes obras, como a Rodovia dos Tamoios, como a linha 6 do metrô aqui em São Paulo, como duplicações no interior. Eu fui recentemente a Campinas entregar a finalização do anel viário Magalhães Teixeira. Fui inaugurar agora quase 20 quilômetros de duplicação ali em Bauru, no trecho urbano que liga Júlio Mesquita. Essas obras não param, né? Claro. E nessas grandes obras, ou até pequenas obras, né? Creche nas cidades menores, um novo posto de saúde numa cidade menor, elas estão gerando mais de 200.000 empregos diretamente. E que são importantíssimas para o município, para a cidade, para o país. E para a população, claro, para o empregado. Especialmente. Se a gente analisar, o São Paulo gerou mais de 2,5 milhões de empregos nesses 3 anos. O ano passado a gente bateu um recorde. E se não fosse a economia de São Paulo, Cury, como nós falamos no início do programa, o Brasil estaria sofrendo muito mais com a pandemia. Então, a geração de emprego ela é fundamental, a geração de oportunidade ela é fundamental. Agora nós vamos ter que ter criatividade, porque o mundo mudou depois da pandemia. Sim. Você tem países extremamente desenvolvidos que voltaram a ter inflação, sim, mesmo com juros zero. Sim. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma inflação alta, o juros subindo, e nós não podemos deixar com que isso iniba o empreendedor brasileiro. Então, o Brasil precisa olhar bem a sua economia nacional para que a gente não entre num processo de recessão econômica e consiga, sim, aproveitar a retomada depois da Covid. Nosso próximo tema é tributação, que afeta todo mundo, é o pânico geral. Como é que foi essa reforma que o governo de São Paulo fez em 2020 e qual o horizonte futuro pela frente? Olha, nós fomos obrigados em 2020, diante dos problemas da pandemia, a reduzir benefícios fiscais. Então a gente, sem entrar em mérito, em juízo de valor, a gente reduziu cerca de 20% dos benefícios fiscais de todos os setores. Foi uma redução meio que linear. Sim. Já nesse ano passado, em 2021, para 2022, a gente conseguiu voltar parte desses benefícios na área da saúde, na área de setores estratégicos, aqui em São Paulo, como o agronegócio, como a produção de alimentos. E o restante dos benefícios voltarão a vigorar a partir do ano que vem, a partir de 2023. Foi uma reforma necessária para manter as contas do Estado em dia e agora esses benefícios voltam. O que me preocupa é o futuro dos benefícios fiscais. Você que entende muito do tema sabe o quanto é ruim a legislação do ICMS no Brasil, o quanto ela é danosa para a população, para o empreendedor, e ela também não resolve o problema do Estado. Verdade. Então, enquanto a gente não tiver uma reforma tributária de verdade, que tenha vigência para todos os estados brasileiros, Cury, nós vamos viver desses benefícios fiscais. E muitas vezes o Estado erra na concessão, o Estado concede para quem não precisa, não concede para quem precisa. Então, o Brasil precisa de uma ampla reforma tributária, reformar a legislação do ICMS, que é o pior imposto que nós temos, porque ele é diferente em cada estado brasileiro e ele tem alíquotas diferentes em cada estado brasileiro e ele gera uma competição desleal. Então nós precisamos de uma reforma tributária se a gente quiser ter um país mais justo no futuro. E que acreditamos que teremos essa reforma e teremos uma mudança disso. Aliás, o governo de São Paulo vem trabalhando nisso também, não é? Sem dúvida, Cury. E o governo de São Paulo teve a coragem de dizer, olha, eu abro mão sim do ICMS, mesmo que São Paulo perca no médio prazo. Por quê? Porque a gente sabe que no longo prazo São Paulo vai ganhar. São Paulo é um estado produtor. Sim. Então ele gera mais imposto pela produção do que pelo consumo. Mas os países que se desenvolveram, Cury, eles passaram a tributar o consumo e não a produção. Então, independente da fábrica onde ela esteja colocada, o que vale é o tributo do consumo. São Paulo pode até perder no curto prazo, mas a médio prazo ele vai ganhar como um estado desenvolvido. Então, nós precisamos ter coragem de apoiar a reforma tributária, porque ela vai ser fundamental para o equilíbrio do Brasil nos próximos anos. Como é que o senhor analisa o quadro econômico e político do Brasil, especialmente nesse ano eleitoral?
Olha, Curi, muita preocupação, né? O quadro econômico, o Brasil gastou muito durante a pandemia e gastou mal. Se a gente olhar os países desenvolvidos que se envolveram no enfrentamento à Covid, o Brasil desperdiçou dinheiro que não precisava e agora está pagando uma conta alta por isso. Isso fez com que a inflação voltasse, isso fez com que os juros começarem a subir de novo, nós já estamos com juros de mais de 2 dígitos, e isso inibe o empreendedorismo. Claro. Então eu estou muito preocupado com os próximos anos. O governo precisa atuar de maneira responsável para poder ter um equilíbrio de contas e que isso gere riquezas e oportunidades. Infelizmente, num ano eleitoral, não é um ano tranquilo para se discutir racionalmente essas questões. A disputa eleitoral é muito acirrada. A sociedade brasileira, infelizmente, que sempre foi uma sociedade pacífica, ela está hoje uma sociedade conflituosa. E eu, que nunca acreditei nos extremos como solução para nada, vou continuar pregando que o diálogo, o bom senso deva prevalecer nesse processo eleitoral. Que a gente consiga ter um diálogo com os mais variados setores da economia para que a gente encontre um bom caminho para o Brasil. Eu mesmo, Curi, você me conhece desde o início da minha trajetória política, eu não entrei na política. Tive esse prazer. Eu não entrei na política para mudar a ideologia de ninguém. Não. Eu tenho que, como governador de São Paulo, como vice-governador, administrar para quem é de esquerda, para quem é de direita, para quem é de centro. Eu entrei para tentar mudar a vida das pessoas, independente do que elas acreditam. Esse deve ser o papel do gestor, né? E é isso que eu tenho procurado fazer aqui em São Paulo, como secretário de governo, como vice-governador, um governo que inovou em várias áreas, que tem entregado coisas importantes para a população, mas que sabe, Curi, que por mais que a gente esteja fazendo, nós estamos ainda longe de atender a expectativa da população. Eu sempre, quando entrego uma obra ou entrego um serviço, eu peço desculpa por não ter entregado antes. E assumo um compromisso de continuar trabalhando pela população. Porque nós somos um país injusto, ainda em desenvolvimento, e por mais que se faça, tem muita coisa para ser feita. Rodrigo Garcia, nós queremos parabenizar pelo trabalho, te desejar pleno êxito como governador, como candidato ao governador também, nesse ano eleitoral, que a sua luta para a manutenção da democracia, para a manutenção das instituições, pela paz e pela sociedade, possa ser exemplo para várias outras regiões do país e para muitos da classe política. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!